O papel da tecnologia é fazer com que essa interação natureza e ser humano aconteça da forma mais bela, mais saudável, Fluida, né? e fluida possível. Olá, eu sou Otávio Dias, da Repense, que é uma agência de comunicação que está completando 18 anos de vida. E nesse momento a gente está relançando a rede de repensadores, agora no formato podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga, palestrante, professora, conselheira, investidora e uma pioneira no assunto tendências e inovação no Brasil. A Andréa, ela já fala disso muito antes de se falar disso, né? Então, eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal. Eu queria agradecer, Andréa, por você estar aqui com a gente. Eu que estou super feliz. Eu já queria começar contando, não sei se você sabe, se vocês sabem, mas 18 é um número que significa Rai, que é vida em hebraico. Então, é um grande número. Na Cabala você tem 1 mais 8 é 9, mas 18, assim, é o grande número. 18 anos de Repense, e a gente vai ter um podcast de 18 minutos, justamente para combinar tudo. Perfeito. E que legal saber que tem esse significado. Eu insisti muito de fazer esse movimento, porque acho que realmente essa data, esse número, ele é especial, né? E André, a primeira pergunta que eu queria te falar. A sua profissão, agora nem tanto, mas lá atrás era uma profissão nova. Muitas empresas não entendiam o que você vendia, né? Se você fosse explicar, sei lá, para minha avó, o que você faz, como é que você explicaria? Olha, uma super pergunta, que eu acho que até hoje, a minha avó, se fosse viva, eu não entenderia. Meus pais começaram a entender, eu explicaria assim. Hoje, o mundo muda tão rápido, que você já não é mais como Darwin, que era de quem ia evoluindo aos poucos, né? É de quem é mais rápido. E aí você precisa perceber essas mudanças rapidamente. Como é que se percebe uma mudança rapidamente? Quando você amplia teu repertório, você olha para as grandes transformações e aí você consegue conectar pontos nessas transformações que estão acontecendo na sociedade, na política, na economia, no meio ambiente, e você entende para onde essa nova história, essa narrativa dessas mudanças vão te levar. Então eu diria que o que eu faço é apoiar as pessoas, as empresas a se anteciparem às mudanças, porque a gente consegue juntos entender um grande cenário, conectando os pontos, tudo que está mudando. E aí, quando a gente conecta esses pontos, a gente consegue blindar o nosso negócio, porque que a gente consegue tomar decisões mais rápidas e mais acertadas. Como é que você chegou onde você chegou? Porque hoje você é uma referência desse assunto no mercado. Não tem... Eu acho que foi estar primeiro, obrigada. Hoje você é muito maravilhoso. Eu acho que é estar no lugar certo, na hora certa, foi absolutamente sem querer. Eu trabalhava na indústria da moda, com tecnologia, era Lecta, mas a tecnologia para chão de fábrica, tecnologia para modelagem. Imagina um Corel Draw, mas para um designer que desenha roupas. Então tinha programas de alta tecnologia para isso. E o fundador da WGSN, há 20 anos atrás, porque é a idade do Leon, estava grávida quando ele me contratou do meu segundo filho, ele queria alguém que vendesse para moda. E a WG nasceu no mesmo momento que nasceu o Google. Então, imagina que você, naquela época, você não conseguia dar um Google ou falar com o ChatGPT, Perplexity, o que seja, e descobrir o que está se usando no Japão, o que está acontecendo no mundo. Então, ele criou uma rede, como se fosse um grande veículo de informação, mas um veículo que tinha pensadores ou repensadores que observavam essas informações, faziam conexões e diziam, olha, a moda, daqui a 3 anos, a cor tende a ser essa, a modelagem tende a ser essa, era muito para moda. E aí o Mark, que era o fundador da WGSN, ele queria alguém que tivesse network no mundo da moda e que vendesse caro, porque WGSN era carésimo na época, era $30 mil uma assinatura e as pessoas não compravam. Tinha o Bloomberg.com algumas, né? Era muito novo. Então eu entrei nesse universo da moda vendendo essa informação para as grandes empresas
E foi aí que começou a jornada e que para mim o mais interessante que foi quando a gente se conheceu. Para você poder dizer que as pessoas vão querer usar, que vai ter a cor branca, ou que o branco que ele representa, os grandes pensadores, planejadores de agências esperavam ver as passarelas. Como é que a WG previa isso? Porque ela olhava para as artes, ela olhava para a música, ela olhava para toda a evolução cultural que estava acontecendo. Então, entendendo isso, eu comecei a vender essa informação para as agências. E a gente tinha mais agências aqui do que a WGSN no mundo. Uau. Foi super bacana. E eu acho que esse trabalho, né, do pesquisador de tendências, teve um momento da Box também, você se lembra? Que foi um momento... Também reinventaram, ressignificaram o que significa o sentido da pesquisa. E eu acho que é aí que expandiu, porque ele foi para fora da moda. Então, o caminho, sei lá, quando eu comecei tinha 1, 2 clientes, aí a mindset, o que foi curioso era assim, na moda, todo pesquisador de moda, ele sabe, ele tem que apresentar, hoje já não é mais em primavera, verão, outono e inverno, né? Hoje é seasonless, mas ele tem que, acho que é a indústria mais descartável que tem. Então ele já tem como o dia a dia dele fazer pesquisas, olhar as cores, criar 100, 200 modelos. Isso, pensa numa indústria de alimentos, numa indústria de beauty, não tem essa velocidade. Mas começou a ter uma demanda para inovação, para embalagens, cores. Esse mesmo modelo mental de um pesquisador de moda, as empresas que demoravam mais tempo para pensar os seus produtos, elas começaram a trazer para dentro de casa. Começando a entender que os grandes movimentos de consumo, grandes movimentos do mundo eram importantes para você poder planejar e poder inovar no médio, longo prazo. E aí foi que eu criei a Mindset, que fazia o quê? Ela fazia uma leitura dessas informações que a WGSN trazia e ajudava os clientes a entender como é que eles aplicavam esse movimento no mercado deles. O importante não é descobrir qual vai ser a grande tendência e o que é os Copa, Stanley, na verdade o que fazer com isso, que aí vem a inovação. Como é que foi esse processo de catequização dos empresários, das lideranças para esse assunto? E como é que está hoje esse momento? Você acha que está no auge? Assim, acho que agora todo mundo entendeu. Eu acho que está no auge, o foresight estratégico. Eu acho que tem uma coisa, e uma McKinsey trouxe também, todas essas empresas, assim, o quanto o longo prazo é importante. A gente tem aquela história do H1, H2, H3, né? Então o H1, que é o negócio business as usual, né? Você precisa rapidamente responder. Você tem o 2, né? Que são aquelas inovações, produtos, serviços. Você tem o 3 e às vezes até o 4, quando você já pensa em propósitos, são as disrupções. Então as empresas estão entendendo que elas têm que o tempo inteiro olhar para aquilo que elas estão fazendo e gastar o tempo delas nesses horizontes 2 ou 3. A gente fez uma pesquisa recente com CEOs, é pouquíssimo tempo que o CEO tem para gastar pensando a longo prazo, porque o curto prazo puxa muito. Então, eu acho que o que tem de talvez de demanda é uma conscientização ainda muito incipiente dos líderes. Um líder como Yvon Chouinard, da Patagônia, que já entende que é sobre legado, qual é o papel que ele quer para o mundo, porque essa garotada que está vindo é uma garotada que talvez vai colocar uma dinâmica diferente nos negócios, nas empresas. Então, para isso, precisa pensar na 7ª geração. Tem um cara que vai vir agora para o Brasil, que é o Krasnalik. O Krasnalik, ele traz um conceito de que, em algumas tribos indígenas, toda e qualquer decisão que se tomava era sempre pensado na 7ª geração, daqui a 200 anos. Né? Uau! Então, tem um exemplo disso, uma empresa de produtos de personal care, inglesa, que colocou no conselho a natureza. Então, toda decisão que é tomada, pergunta-se para a natureza, que é representada por uma pessoa, uma mulher, atualmente, se a natureza vai abraçar ou não aquilo. Então, isso é pensar a médio e longo prazo, né? Eu tô indo para o outro lado das tendências, dos movimentos da inovação, mas o que eu entendo hoje é assim, as pessoas precisam ter letramento de futuro.
Então, se a gente pensar, a gente tem um entendimento hoje de que o futuro não existe. O futuro, ele acontece pelas decisões que a gente toma agora, né? A gente chama de protopia, não é nem distopia, aquele futuro years and years, Black Mirror, nem a utopia, né? Até o Admirável Mundo Novo, que é uma baita utopia, termina de forma horrível. Voltando, então a gente tem a protopia, as decisões que eu tomo hoje. Como é que eu tomo melhores decisões hoje, pensando lá na frente? Só fazendo projeções, pensando no foresight estratégico, observando, repercebendo o mundo, olhando, fazendo projeções daqui a 5, 10 anos, se faltar água, enfim. Então, eu acho que tem um entendimento, deveria até ter letramento nas escolas também sobre isso, né? De que se a gente não observar o futuro, a gente não vai chegar onde a gente precisa, não vai ter planeta para começar daí, né? Então, eu sinto que, eu tô indo mais na poesia, tá? Mas eu sinto que hoje, nas empresas, tem líderes, cada vez mais, e tudo depende do líder, né? Porque é top-down, nem inovação. Líderes que entendem que as decisões que eles tomam precisam ser amplas, ele precisa ter uma visão ampla, porque se ele só olhar para o lucro só, hoje lucro significa, o lucro vai vir de várias outras formas do que só um P&L sem nada além disso. Então, eu lembro que num dos SXX, que a gente já se encontrou em vários, estava o CEO da Patagônia, você acompanhou 2 anos atrás, o fundador, ele doou a empresa para organizações que combatem a crise climática, e o CEO no palco, não lembro o nome dele, ele falou, não é sobre não ter lucro, mas é sobre entender legado e entender qual é a melhor equação para que todos os stakeholders fiquem satisfeitos. Então, isso é só pensando, é um ganha-ganha, só pensando com olhar no futuro. Então, no futuro de para onde está caminhando política, para onde está caminhando o meio ambiente, para onde está caminhando a sociedade. Eu vou te dar um exemplo que eu adoro. Nunca houve uma mudança total da nossa pirâmide. Hoje a gente tem 55 maduros acima de 65 anos para cada 100 jovens. A gente vai ser o 5º país com a população mais idosa do mundo. A gente se aposenta com 62 e 65 anos, mas a gente vai viver até 100. Então tem toda uma mudança na sociedade que vai demandar novos produtos, desde o manuseio das pílulas para a gente tomar, porque a gente vai tomar 10, 15 remédios quando a gente tiver 90 anos, exoesqueletos para a gente andar melhor, no real estate, condomínios colaborativos, porque a gente vai precisar de rede de apoio para morar juntos. Então, quando você percebe uma mudança, essa é bem da base, né? Do envelhecimento da população, você consegue pensar com antecipação o que você pode oferecer para uma população que você vai estar nela, inclusive, né? E que vai viver até 80, 90, 100 anos, que precisa de autonomia. Que regras precisam ser mudadas? Na política, o que precisa ser mudado na economia para que essas pessoas possam ter dignidade e autonomia até o resto da vida delas? Então, entender o futuro, entender para onde a sociedade está caminhando, eu acho que ela apoia o ser humano a ter uma vida mais digna, uma vida melhor, e as empresas a trazerem soluções melhores, né? Quais são as tendências emergentes, né, que você percebe que estão te apaixonando mais como pesquisadora, né? Eu vou dividir com você. Tem uma que a gente chamou de nova simbiose, muito recente, que assim, a gente sempre falou a tecnologia como uma tríade junto com ser humano e natureza. Ser humano e natureza, a gente sempre tiveram conectados, mas a gente está olhando de uma nova forma, e as pessoas cada vez mais entenderem que o papel da tecnologia é fazer com que essa interação natureza e ser humano aconteça da forma mais bela, mais saudável, Fluida, né? e fluida possível. Então, acho que isso é super interessante. Tem uma que eu me apaixonei, que foi a Stylus que trouxe. Eles falaram, eu vou entrar em famílias também, que são as novas configurações. Eles cunharam um tema para o próximo ano que chama Alquimistas Sociais. Então, o que eles trouxeram? A gente está vivendo uma recessão social gigante.
O isolamento continua. Nunca estivemos tão conectados, mas tão sozinhos. Você viu, a Organização Mundial da Saúde trouxe que solidão era o grande mal do ano anterior. Japão elegeu o ministro da solidão, outro país, enfim. Estamos muito solitários, jovens não estão transando mais, os jovens se conectam mais atrás das suas telas, enfim. Recessão social. Então, que as marcas têm um baita de um papel de serem alquimistas sociais. Como? Isso já está rolando. Mas através das comunidades, através da fomentação de comunidades, de conversar, de criar oportunidades para que os seus consumidores saiam dos seus casulos, interajam e se conectem. Eu vou dar um exemplo para você que eu curto. O Boticário fez a Casa da Menopausa. Vamos juntar longevidade, baita assunto tabu, né? Que agora está sendo falado. E ela fez uma casa para as mulheres que têm esse tipo de... todas, né? Que chegam nos seus 45, 50 anos, para conversarem, para trocarem. Isso é ser um alquimista social. André, ficaria aqui horas com você. Mas para a gente terminar, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para te fazer. Eu fico imaginando, André, esse mulherão, né? Essa mulher poderosa, inteligente de hoje, né? E fico pensando na Andréia lá, 18 anos, entrando na faculdade, né? Ingênua ainda, né? Começando a vida, pensando o que eu vou fazer da vida. O que essa Andréia de 18 anos daria de conselho para a Andréia de hoje? De 18? Que a gente sempre pergunta ao contrário, né? É sempre assim, o que a Andréia de hoje daria de... Não, ao contrário. O que aquela essência lá dos 18 anos traria de conselho para hoje? Eu faço que eu fiz esse exercício recente, mas eu fiz com 8. Assim, ela diria, relaxa, vai dar tudo certo. E tem Clarice Nisquier, sou apaixonada por ela. Ela que interpreta a Alma Imoral. Ela falou, eu acho que é do Newton. Eu já assisti 3 vezes. Tá? Eu tô indo amanhã. Cara, eu amo essa peça. É demais. E ela falou o seguinte, quando os judeus foram sair do Egito, ficaram presos, né? O Velho Testamento. A gente só tem o Velho Testamento. Primeiro de tudo, a coragem para enfrentar o deserto por uma vida que não é que estava confortável, mas era a vida que a gente conhecia. E aí nós fomos todos e estava o mar morto. O mar morto não é que abriu pra gente passar. Fomos e o mar estava ali. Quando o mar chegou aqui, Deus olhou e falou, nossa, que povo de fé, deixa eu abrir esse mar para eles. Então eu acho que ela falaria assim, caminha, vai em frente. O mar vai abrir. Para de se preocupar tanto. Ela falaria, inclusive, eu acho que eu ainda falaria para mim mesma, tá? Porque eu ainda me preocupo muito. Então, eu acho que assim, vai lá, faz seu trabalho, vai dar tudo certo. Eu acho que é isso que falaria. Enjoy the ride. Aproveite mais a caminhada. Se preocupe menos e aproveite mais a caminhada. Que legal. André, obrigado. Eu diria assim, é um privilégio para mim ter trabalhado com você tantas vezes, mas acima de tudo ser teu amigo, assim, porque você é uma inspiração em vários sentidos. Eu acho que coragem é uma palavra que te simboliza muito também. Deixa eu te dar um abraço aqui. Tá. E ó, pessoal, vocês não sabem esse cara numa pista. Obrigado, viu?